Olá, hoje nós vamos falar sobre notícia. O que é esse gênero textual notícia que faz parte do meio jornalístico? Então vamos lá. O que é o gênero notícia? A notícia é um fato considerado por um determinado grupo de pessoas relevante para o conhecimento geral da sociedade. Por isso, merecem publicação. Então, a notícia sempre serão retratados fatos de interesse da sociedade, tá? Então, quando a gente fala relevante, são fatos que interessam à sociedade, fatos esses que são importantes, né, que a sociedade precisa saber. Como todo material informativo, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade da maneira mais imparcial possível. O que significa isso? Que os jornalistas eles precisam passar sempre a verdade para a população e de uma maneira imparcial, ou seja, sem que tenha a opinião deles. Então, a notícia ela deve ser retratada de fato como ocorreu, né? Algum fato, alguma coisa. As notícias devem ser feitas, escritas, gravadas ou filmadas em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase de forma imediata. A notícia é algo que é imediativa, né? O que isso significa? Que ocorre alguma coisa, ocorre algum fato e logo já deve ser publicado, gravado, né, filmado e mostrado à população. Tá? Por isso, então, que é um espaço de tempo curto. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura da notícia. Por ser um trabalho feito em pouco tempo, para escrever, gravar ou filmar uma notícia, é necessário estar atento a uma estrutura básica, o que guia o público entre os fatos. Cada mídia tem seu próprio tipo de estrutura, mas todas seguem basicamente um padrão comum. Então, nós temos uma estrutura da notícia, tá? É necessário sempre segui-la. É necessário ter um título, tá? O título, ele deve passar a ideia de imediatismo da questão. Ou seja, quem ler, ouvir ou ver uma notícia deve conseguir ter uma ideia pelo título, né? De qual será o conteúdo dentro dela. Após, é necessário abrir o texto com o que os jornalistas chamam de lead. O lead é um parágrafo explicativo. É como se fosse um subtítulo, né, uma espécie de subtítulo, aonde as pessoas vão ter uma prévia do que ocorre dentro do corpo da notícia. A palavra lead, ela vem do inglês lead, que significa liderar em português. Uma notícia, ele serve para que o leitor ou espectador tenha uma visão geral dos acontecimentos no primeiro contato com o conteúdo. Então, como eu falei antes, é um parágrafo explicativo relacionado ao que vai ter dentro da notícia, o conteúdo na íntegra. Então, vamos à estrutura, né, do lead. O que o lead precisa ter? Então, para um lead completo, o material ele precisa responder a essas 6 perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é o quê? O que aconteceu? Depois nós temos o quem. Quem são os envolvidos, né, nessa notícia? Quando? Nós precisamos saber quando aconteceu. Depois, onde aconteceu, como aconteceu e, se possível, o porquê aconteceu. O como e o porquê são muito parecidos, tá? Então, a gente precisa contemplar essas 6 perguntas dentro do lead, desse parágrafo explicativo inicial. Então, vamos lá. Assim, tudo o que for mais relevante é entregue ao público rapidamente, sem delongas e de forma direta. Nos parágrafos ou minutos seguintes, o jornalista irá desenvolver sobre o que foi revelado no lead. Tá? Então, como eu falei, o lead é apenas um parágrafo explicativo para dar um norte. No decorrer da notícia, nos outros parágrafos, é que irá ser desenvolvido o que de fato aconteceu, né? Com detalhes e tudo mais.
Assim, traz informações adicionais, sendo necessário que os pontos mais importantes apareçam sempre na frente. Então, é preciso contemplar o mais importante e depois, lá para o final, os fatos menos relevantes. Os detalhes não tão relevantes, que não causam mudanças significativas nos acontecimentos relatados, são deixados então para os últimos parágrafos ou minutos de uma notícia. Dessa forma, a notícia seguirá a fórmula chamada de pirâmide invertida. Né? O que significa isso? Imaginem uma pirâmide. Primeiro é contemplado o que é mais importante, indo para o menos importante, o menos relevante. Então, vamos agora, na íntegra, observar aqui uma notícia. Então, nós temos aqui um exemplo de notícia. Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. Então, aqui nós temos o título. Um incêndio atingiu na manhã de hoje, 18, o Instituto do Coração INCOR, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Esse primeiro parágrafo nós chamamos de lead, porque aqui, contemplam aquelas 6 perguntas e nós temos o que? Um resumo do que vai ser dado no corpo da notícia. Depois do lead, então, vem o corpo da notícia, que é a matéria, na íntegra. O Corpo de Bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria Brigada de Incêndio da instituição. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejado. Então, aqui a gente tem o quê? O corpo da notícia, Detalhes dessa notícia. Então, olha só o lead. Vamos falar um pouquinho mais dele. Então, nós temos um incêndio, que é o que aconteceu. Atingiu na manhã de hoje, 18, que é o quando aconteceu, O quando sempre vai ser relacionado a uma data, a um tempo. O Instituto do Coração é o sujeito, com quem aconteceu. No complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. Aqui se refere ao onde. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Aqui nessa última frase, nós temos o como ou o porquê aconteceu. Então, percebam que foi contemplada todas as perguntas dentro do lead. A notícia é isso. Essa é a estrutura básica de uma notícia. Ela não precisa ser um texto muito grande, mas que contemple tudo o que é necessário para nós descobrirmos detalhes disso. Tudo bem? Então, boas atividades. Nos vemos